Muito bem, agora eu já estou gravando no outro equipamento. Pessoal, vamos lá. Deixa eu só mandar para algumas pessoas aqui, avisando do começo da live, que daí a gente consegue chamar mais pessoas. Cris, você é a Cris, é que às vezes esses nomes do Insta me confundo. Você é a minha Cris querida lá da academia, não é isso? Da Italy? Conta para mim se eu estou falando com a Cris certa, que eu não consigo olhar a fotinho aqui do jeito que eu estou com os equipamentos, eu não consigo olhar. Então, fala para mim se é você, se for você, se está passando por um momento bem difícil, né, amiga? Não é fácil, não. Bom, vamos lá. Já consegui marcar as pessoas. Deixa eu ver aqui. Ah, Cris, olha lá, é você mesmo. Cris, que coisa, não consigo nem imaginar o que você está passando. Nossa, muito difícil. Bom, vamos lá, pessoal. Sem muitas delongas. Hoje o tema, você sabe que eu enrolei muito para falar desse tema. Eu falava, gente, não é uma live fácil, né? Como que eu vou abordar isso para que as pessoas enxerguem que há luz no fim do túnel? Porque a ideia não é ser uma live assim triste, né? Já que a tristeza está dentro do escopo aí da nossa tratativa, mas é uma live que eu espero realmente, apesar com a troca que a gente vai ter, que vocês saiam daqui melhores do que entraram, refletindo e tendo a ideia e a certeza de que é possível sair desses processos, né? Mas que a gente precisa vivenciar. Os processos de luto que o mundo está vivendo, junto com outras pessoas que acabam falecendo nesse meio tempo sem ser pelo Covid, é difícil da gente conseguir assimilar, né? As mortes repentinas são difíceis de assimilar. As mortes que você vê a pessoa definhando, é difícil a gente assimilar. Mas tudo faz parte da gente estar nessa passagem. Então, a ideia realmente é que a gente possa estar falando e trocando figurinhas a esse respeito. Então, o que Cleo, querida, Cleo, só um parênteses na live aqui. Cleo, hoje eu comi o Lindt de caramelo salgado. O que é aquilo? Ave Maria, gente. Vamos. Quando você estiver triste, come um chocolate que ajuda a liberar os hormônios aí necessários. Isso é uma dica boa. Bom, então, por que eu escolhi esse tema, né? O tema é luto, tristeza e depressão. Por que eu escolhi esse tema? Porque a gente está vivendo um momento pandêmico no mundo que fazia 100 anos que nós não tínhamos tido, então, a nossa geração, a minha avó, eu posso dizer, minha avó está com 101 anos, né? Ela pegou ali, mas não teve consciência do processo que teve há 100 anos atrás. Kátia, querida, Kátia Penner, consteladora também, lá do Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda. Nós, consteladores, acabamos lidando muito com essa interdimensionalidade, né, entre a vida vivida e a vida do que a gente chama do mundo dos mortos, né? Mônica Bermedo colocou de novo o Insta para estar aqui com a gente, né? Que delícia! Então, pessoal, vamos lá. Vocês pegam aí o aviãozinho e manda para as pessoas que precisam ouvir sobre isso, tá? E qual é a ideia? Eu queria que vocês realmente colocassem aqui quais são suas dúvidas, em que eu posso ajudar. Enquanto isso, eu vou discorrendo sobre os conceitos, como é que vocês estão hoje, como é que vocês estão se sentindo. Eu sei aqui que tem pessoas que já sofreram o processo de luto já faz uns 2 anos, tem pessoas que acabaram de vivenciar esse processo de luto, tem pessoas que viveram luto há mais tempo. Então, o meu objetivo realmente é poder ajudar essas pessoas. Então, domingo passado, inclusive, eu tive num funeral. Faleceu o pai de uma amiga minha. E eu frequento a casa dessa amiga desde os 7 anos de idade. E
Gente, eu tenho um pernilongo aqui, passando aqui na frente. E foi um funeral muito complicado, uma família que, por N motivos, tinha muitos conflitos, então, além da dor, da perda, tinha a tensão entre as pessoas que estavam ali, mas no fundo, quando a gente olha com amorosidade, a gente vê que ali tem processos de amor, processos profundos de amor. Toda família tem. O que acontece é que às vezes elas não sabem expressar da melhor forma possível. Vanilda, linda, Laís Mixul está arrasando nas lives de tarde também, às vezes eu consigo participar, eu sei que já agendou mais uma. E aí, eu normalmente, para decidir qual é a live que eu vou fazer, eu espero receber uma inspiração. E chegou ontem, eu fui caminhar, falei, gente, eu ainda não defini a live dessa semana, eu queria realmente que fosse alguma coisa que pudesse ajudar. E no meio da caminhada, eu tive o insight de estar falando sobre isso. Eu já falei em outras lives, vocês podem procurar aí, sobre depressão, ansiedade. Então, vocês vão encontrar, tanto no meu canal do YouTube, quanto aqui, mais lives, mais conteúdos com temas que se esbarram, né? Eu queria explicar para vocês uma coisa de como a constelação, como os caminhos de espiritualidade que eu tenho trilhado veem a morte. Né? Tem gente aqui que fez o Spiritual Thinking, a Cleo foi uma delas, e toda turma de Spiritual Thinking, eu faço uma atividade de constelação, porque eu tive uma vivência muito bonita quando eu fui uma representante que eu constelei como vida, né? A pessoa chegou no meu mestre e falou assim, olha, eu não sinto energia, eu não sei, eu queria constelar alguma coisa no sentido de não sinto energia, às vezes eu quero morrer. E o meu mestre colocou uma representante para a vida, que fui eu, e um representante para a morte, que foi uma outra pessoa, e colocou uma pessoa para ser essa moça que estava constelando. E foi uma das experiências mais ricas que eu tive com as constelações sistêmicas, que me trouxe o entendimento, eu senti no meu corpo o fluxo que conecta a vida e a morte, né? Então, as constelações sistêmicas nos permitem ter entendimentos e sentir no próprio corpo coisas que são, às vezes, não muito fáceis de entender na intelectualidade, mas quando eu consegui entender que eu, como vida, estava completamente conectada com a morte, num fluxo, né, cíclico, aquilo fez tanto sentido para mim, e durante os trabalhos do Spiritual Thinking, que eu coloco também, as pessoas têm percepções muito similares, né? De uma conexão, de um fluxo, de uma conexão que liga essas duas faces de vida e morte, né? Então, isso me traz um entendimento que vai além do que o racional pode trazer. E isso vai além de um trabalho de fé, né? É algo como realmente dentro das constelações a gente consegue sentir esse fluxo. E quando eu consigo sentir esse fluxo, me dá uma calma, uma inteireza, né? Uma vez eu passei por um processo de saúde muito grave, que fiquei com um risco alto de morte. Eu tive 4 tromboses em vasos profundos, e eu me lembro, assim, minha mãe olhava para mim, assim, com uma cara de desespero, né? Estavam todos muito nervosos, e no momento que eles saíram do meu lado, assim, porque eu estava lá, tomei o remédio, eu não podia sair da cama, eu tive que ficar sem me mexer, e no momento que eles saíram, que eu me conectei comigo mesmo, eu tive o nítido entendimento de que eu não tinha controle sobre aquilo, né?
Dentro do curso do Spiritual Thinking, eu até leio um poema sobre isso. E a grande realidade é essa, né? A gente não tem controle sobre isso. Quiçá os budistas muito avançados que dizem que com o treinamento eles conseguem fazer a passagem, eles têm o controle dessa passagem, mas nós, né, num nível aí de inconsciência que vivemos, a gente não tem. E aquela sacada que eu tive naquele momento foi dizer sim, né? Eu estava completamente de acordo com o que fosse acontecer comigo. Então, eu estava me cuidando, eu estava fazendo tudo o que era necessário para que eu ficasse, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma compreensão interna do não controle. Eu tive uma compreensão interna de que estava ok com a vida e com o caminho da vida, né? E isso foi uma experiência divisora de águas para mim, assim. E eu acho que quando a gente não se arroga de um pseudo-poder sobre isso, né? Quando a gente tem um entendimento desse fluxo que a alma segue, isso também nos traz mais tranquilidade, nos traz mais paz. A constelação sistêmica, como é um trabalho que a gente diz, né? Que é um trabalho de alma, ela faz com que a gente se conecte com o movimento daquela alma, né? E isso é muito importante. Eu tenho aqui, prima que está aqui, a minha tia, eu tive uma conversa com minha tia pouco tempo antes dela morrer, né? E a minha prima está aqui que não me deixa mentir, ela ouviu parte da conversa, ela não ouviu toda a conversa, mas eu virei para minha tia e era nítido o movimento dela a caminho da morte, né? E foi uma conversa de alma para alma, foi uma conversa que eu virei para ela e falei assim, tia, você não está se alimentando, eu não vou contar em detalhes aí até para poupar aqui a minha prima, mas eu falei assim, a minha sensação é que você caminha para a morte, caminha para uma passagem, né? Quando eu olho para você, você está querendo sumir, né? Foi o que eu falei para ela. E ela me olhou profundamente nos olhos, eu não esqueço disso. Ela me olhou profundamente nos olhos e disse, eu estou tão cansada. Ela fez sim, eu estou tão cansada, né? E aí a gente conversou, minha prima deve ter chegado mais ou menos nessa hora, e a gente tem que estar de acordo com o movimento, né? A gente tem que olhar para onde essa alma vai. Então, esses entendimentos que a constelação me traz, esses entendimentos de vida e morte, elas são tão importantes para me dar uma tranquilidade, elas são tão importantes para me dar uma serenidade. Isso não quer dizer, e é isso que é importante eu grifar aqui com vocês, que eu não sofro o luto, que eu não sinta tristeza e que eu nunca tenha sentido depressão por luto de um final de relacionamento, né? Por luto de perder um pai, por luto de ter perdido um bebê, né? Então, a vida da gente, ela é feita de muitas perdas. Não tem como, a gente não passa por aqui sem ter perdas. Agora, a sabedoria e o trabalho interno vai fazendo com que a gente entre em contato com esse luto de uma forma profunda, né? Para que a gente consiga sair desse luto mais inteira, que a gente consiga sair desse luto renovada como uma fênix, né? Gente, eu tô vendo várias pessoas entrarem, vocês são os queridos, a Vânia Robles, minha mãezinha, a Leila, Vanessa Litieri, lá da Escócia, Manuel, querido, tá aqui, Manuel. Gente, Manuel é um super terapeuta, comecem a seguir Manuel,
Manuel Augusto Oficial, tá aqui, gente. Ele é demais. Nós tivemos uma live juntos, aliás, precisamos repetir uma live, né, Manuel? Fizemos uma live juntos falando sobre a vida pré-natal e como que é? Perinatal, pré e perinatal. E foi maravilhosa. Então, ele pode agregar muito para vocês também. A Vânia Robles trabalha com FT, eu quero falar um pouquinho sobre FT hoje. Bom, então, o porquê que eu estou falando tudo isso, né? Eu estou dando uma introdução de que a gente entra... Olha lá, vamos repetir, querida. Vamos. Kelly, seja bem-vinda. Vamos repetir. Vai pensando num tema, Manuel. Vai pensando num tema e a gente faz. Então, por que eu estou começando essa live com toda essa explicação? Porque quando a gente fala dos lutos, a gente se emociona, né? Então, não sei se vocês perceberam, eu me emocionei. Me emocionei de falar dos meus lutos, né? E é isso, né? A emoção vem, a gente olha para essa emoção com amorosidade, né? Então, se a tristeza vem, eu olho para a tristeza com amorosidade. Se vem a saudade, eu olho com amorosidade para essa saudade. E assim por diante, né? Então, o luto, ele faz parte da gente estar fazendo essa trajetória nessa vida. O luto faz parte da gente ter nascido, estarmos vivendo e um dia fazer a passagem, né? Então, não tem como, nenhum ser humano passa pela vida aqui, né? A não ser que não tenha tido a consciência para sentir, era muito pequeno, bebê, assim, vamos falar, né, dentro dessa trazer à tona para a consciência isso, né? Mas nós vivemos lutos, né? As crianças, quando são pequenas, e que têm animais, muitas vezes elas perdem os animais e precisam entrar em contato com esse primeiro luto, né? Que elas estão tendo, né? Então, isso faz parte. Eu lembro até uma vez, falou assim, mas é saudável criança ter bichinho? Bichinho morre. É saudável porque vai aprendendo a lidar com a finitude de uma coisa que não tem escapatória. Hoje pode-se viver mais, minha avó está com 101 anos, mas pode-se viver pouco, meu pai morreu com 49, né? Vânia Robles, foi a mesma fala de minha mãe. Estou cansada. Sensação de impotência me invadiu na época. Exatamente. É exatamente, Vânia. Porque é isso que a gente vê na alma, né? Quando a gente fala de alma para alma, não existe a exigência a mais. Eu quero que você fique comigo. Se a alma dela a impulsiona para outro movimento, né? E por trás desse movimento de caminhar para a morte, existe amor conectado nisso tudo, né? Existe, para quem conhece as constelações sistêmicas, isso fica tão nítido durante as atividades, né? Laís, ouvi dizer que o luto tem a fase mais difícil por 2 anos, é verdade? Laís, as pessoas são diferentes, as pessoas processam diferente, as pessoas têm níveis de consciência diferente, né? Então, não existe um tempo certo. O tempo certo é o tempo certo para você, mas, normalmente, por exemplo, isso não é uma regra, isso não é algo assim que a gente possa falar, isto é o certo, mas se a gente olhar em termos de pesquisa, o que eles dizem é que o luto, por exemplo, de perder um ente querido, ele precisa estar finalizado esse processo, seria adequado que estivesse finalizado esse processo dentro de 1 ano, né? Mais do que isso, mais do que uma vivência de luto de 1 ano, quando essa pessoa... O que quer dizer uma vivência de luto? Essa pessoa não consegue
sair de um estado constante de tristeza, isso já está permeando uma depressão, a energia dela está lá embaixo, né? Então, é quase um caminhar junto, né? É um querer estar nessa interdimensionalidade junto com o outro. Por mais de um ano, é bom que olhe com mais cuidado, né? Então, se você já viveu esse luto com um apoio, né? Intensifique esse apoio se isso ainda não está bem processado, tá bom? Eu sei, Laís, que você perdeu sua mãe, eu acho que quando eu te conheci, fazia uns 3 anos que você tinha perdido, então hoje já deve fazer uns 5 anos, se eu não me engano, e não tem tempo, eu não sei dizer, né? Eu tenho pessoas que perderam os pais, eu perdi meu pai, pessoas que perderam a mãe, e é um processo muito difícil. Assim como perder um filho que nasce e morre, né? A gestação, eu vou falar sobre tipos de luto. Então, o que eu acho interessante é assim, a gente entender que é importante para o processo, porque é um processo, a finalização desse luto é um processo, e a gente, quando fala de finalizar, isso não quer dizer que quando você lembre da pessoa, você não se emocione. Quando a gente fala em finalizar, isso não quer dizer que você não sinta saudade, não é isso, né? Mas é como se agora você conseguisse mais sorrir quando lembra dela e não entrar num buraco, sabe? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Ouvi dizer que o luto, eu já li. A Mônica, eu consegui trabalhar o luto numa constelação com você, depois de 13 anos, estava congelada, nunca tinha chorado tanto. A Mônica, é isso mesmo, Mônica. A constelação para fechamento de luto, eu lembro nitidamente da sua constelação. Eu lembro nitidamente da sua constelação. 13 anos depois, né? Ela conseguiu efetivamente fechar o processo dentro dela. E automaticamente, se não estou enganada, Mônica, me fala, nas semanas seguintes que você viveu esse fechamento de ciclo, você me mandou uma mensagem dizendo: Adriana, eu estou com vontade, ou eu fui dançar, ou eu fui... É como se ela efetivamente agora ela pudesse se permitir viver, né? E foi linda a sua constelação, Mônica. Vocês sabem que eu estou com muita vontade de fazer um workshop de um dia inteiro falando sobre luto, para apoiar essas pessoas que estão vivendo hoje essas situações tão complicadas, e não só pelas mortes do Covid, porque a morte do Covid é como se a gente não conseguisse fechar um processo, né? Porque você não pode estar junto na passagem, você não pode acompanhar, não existe cerimônia, o caixão é lacrado. Então, isso para nossa cultura é como se não trouxesse um fechamento, né? Mas foi lindo, Mo, eu lembro nitidamente. Vanessa, minha mãe hoje está em depressão e ainda não superou as 4 perdas que tivemos nos últimos anos. Ivan, chama ela assiste live, fala para ela assistir essa live, fala que talvez possa ajudar. Ela está no Brasil ou ela está aí com você na Escócia? Se ela precisar da minha ajuda, se ela começar a entender um pouquinho as questões das constelações, talvez já ajude, Vanessa. As constelações dão um entendimento tão nítido sobre essa interdimensionalidade. Quando a gente monta uma constelação sistêmica, quem está vivo às vezes parece que está morto, quem está morto está mais vivo do que, né, do que a pessoa viva. Traz uns entendimentos tão bons, Van. E se ela morar aqui no ABC, fala para ela começar a ir nos workshops, só para ir para assistir, não é para se trabalhar em nada. Começa a assistir os vídeos, começa a entender um pouquinho melhor esse processo todo. Depois manda para ela essa live para ela assistir, a Tuca. A Tuca, acho que já passei por todos. Você já passou... A Tuca, ela já teve perdas muito pesadas, perdas muito fortes, né? E é difícil a gente se recuperar, né? É difícil a gente juntar os caquinhos e prosseguir, mas você tá linda, tá numa nova fase, Tuca. Eu acho que esse seu processo tá fechando, né? Esse processo mais recente seu
tá fechando, né? A Mônica, não lembro disso, só lembro que demorou muito. Brasil. Isso, Van, manda para ela a live, fala para ela assistir, tá? Vamos lá. Eu já falei, eu tô aqui com o roteirinho. Então, o luto, ele é um processo, inicia-se com uma perda e vai até a sua elaboração. E essa questão da elaboração, gozado, outro dia eu atendi uma pessoa, eu não sei se a Mônica estava nesse workshop de constelação. Eu atendi uma pessoa e ela é psicóloga, psicanalista, e faz 3 anos que ela perdeu a mãe. E ela foi constelar uma questão que não era a relação dela com a mãe, era uma questão profissional que ela foi. E quando ela sentou do meu lado, eu senti no processo de ressonância muita vontade de chorar. E nós colocamos, né, porque o aspecto profissional tem muita conexão com a mãe, e me veio automaticamente a necessidade de colocar, além das questões profissionais, a mãe dela. E não deu outra, né? Ela precisava, o que ela achava que mentalmente estava fechado o processo, não estava fechado num nível mais profundo de contato com aquela dor, sabe? E foi maravilhoso. Recentemente, faz uns 10 dias, eu recebi uma mensagem dela, ela falou assim, Adriana, você não tem ideia como aquela constelação mexeu com uma série de outros conteúdos comigo, né? Que ela está trabalhando na terapia dela. Então, às vezes a gente acha que fechou um processo, mas ele está muito latente ainda. Agora, eu queria ampliar um pouquinho, a gente entender esse processo de luto, não só quando a gente perde um ente querido. Então, quando eu perco uma mãe, um pai, um filho que nasceu e viveu pouco tempo. Nesse funeral que eu tive domingo, um dos filhos que perdeu o pai, ele falou que perdeu um filho com 12 dias de vida, né? A gente perdeu os filhos também durante a gestação, também são processos muito complicados, né? Apesar da gente não ter visto, né, a criança, a gente tem uma conexão de alma já completamente estabelecida ali. Aliás, Manuel especialista em trabalhos de perinatal, não sei, pré e perinatal, não sei se ele ainda está aí. Se você puder contribuir com alguma coisa, Manuel, traz para o pessoal essa questão do luto, da gestação. Você tem tanto conteúdo aí e compartilha com a gente, tá bom? Vamos lá. Então, além da morte dos entes queridos que eu estava falando, a gente vive outros processos de luto, né? Quando eu perco um emprego, então imaginem que eu trabalho há 20 anos numa empresa e sou mandada embora. Eu entro num processo de luto, né? Eu perco a minha rotina, eu perco a minha identidade, porque quando eu trabalho há 20 anos, eu não sou mais a Adriana Vico, né? Eu sou a Adriana daquela empresa, né? Como se eu tivesse um sobrenome, né? Que é o nome da empresa. Então, existe um processo de luto aí, e quantas pessoas não estão vivendo isso agora? Términos de relacionamento é outro luto. Esse luto também precisa ser vivenciado. Quando a gente termina, fecha um relacionamento, termina um relacionamento, a gente também tem um momento de aprofundar no luto para que depois eu saia mais fortalecido. Perda gestacional, que eu já falei, perda de filho recém-nascido, que eu já falei. Tem alguns lutos que a gente chama de lutos menores, eu estou colocando um nome aqui, mas depende muito do significado que aquilo tem para você. Tem muita coisa que pode ser compartilhado. Vamos combinar e podemos ampliar ainda mais esse tema tão importante que é o luto e perdas. Nossa, vamos, Manuel, eu super topo. Vê sua agenda, manda já para mim no WhatsApp e a gente já marca, tá? Acho maravilhoso. Né? Respeito muito o seu trabalho. Gente, comecem a seguir Manuel é sensacional, eu gosto muito. Às vezes a gente... Perda do poder aquisitivo.
eu fiquei sabendo a semana passada, uma pessoa, uma amiga minha está comprando um imóvel, e ela estava vendo um imóvel para comprar de uma pessoa que está precisando vender urgentemente. Então, nesse período de pandemia, eu acho que ele tinha uma ou duas empresas, acho que ele tinha uma, a esposa tinha outra empresa, as empresas faliram, eles vão perder tudo financeiramente, a hora que entrar os processos trabalhistas, e eles estavam tentando vender o imóvel que eles moravam, que é a única coisa que sobrou, né? Como é que eu lido com essa perda? É uma perda de poder aquisitivo, uma perda de sobrevivência. Ontem me procurou um rapaz que eu conheci na Índia. Ele trabalhava no hotel que eu fiquei na Índia e eu mantive contato com ele, de vez em quando ele me manda. Ele fala que a situação está tão difícil e ele não ganha uma rúpia desde maio, acho que de 2020. Ele falou, não sei mais como manter minha família. E isso não está acontecendo lá longe, distante, isso está acontecendo aqui, com tanta gente, né? Então, como é que fica a minha cabeça, como é que fica os meus trabalhos internos quando isso acontece comigo, né? Então, digamos que eu tenho que vender um imóvel que era um sonho para mim, eu tenho que vender um imóvel que eu nasci, cresci. Eu já fiz constelações de um imóvel que ele não conseguia ser vendido de jeito nenhum, né? E aparecia o apego da família em relação ao imóvel, né? Apesar dos quem me contratou para fazer a constelação falar que não, que precisava, que queria vender, mas nitidamente os representantes aparecia aquele apego. E no final das contas, esse imóvel acabou sendo comprado por um dos filhos e continuou na família. Então, não foi vendido para outras pessoas, não por acaso, né? Então, a gente vive esses processos de luto, a gente vive essas perdas e a gente precisa saber processar. O que muitas pessoas fazem quando entram em processos de luto é não entrar no processo. Ou ela congela, né, que é muito comum, a pessoa é como se congelasse todas as emoções, ou ela vai buscar distração para a mente, é como que assim, eu não quero entrar em contato com essa dor. Semana passada eu falei sobre separação, né, e falei que eu fui, né, 40 dias depois eu embarquei e fui estudar inglês na Inglaterra, e era nítido para mim que aquilo era uma fuga. Depois eu fiquei 30 dias viajando e voltei, tive que encarar toda a separação, mas nitidamente foi uma fuga, é como se eu não precisasse pensar naquilo. Só que tem pessoas que buscam essas fugas por um período excessivo, e quando eu não entro em contato com a dor na profundidade, eu posso ter uma vida em sofrimento porque esse processo não é finalizado, né? Então, quando eu consigo efetivamente trabalhar esse final, né, esse término, eu posso estar mais inteira para outro relacionamento. Rosana, querida, seja bem-vinda. Tem uma estudiosa chamada Elizabeth Kubler-Ross, acho que é assim que fala, tá? Ela é uma psiquiatra suíço-americana e ela é muito referência, porque ela fala das 5 fases do luto, né? Tanto do luto para quem perdeu alguém, quanto do luto. O estudo dela foi mais baseado aquelas pessoas que recebiam a notícia de que teriam que morreriam em pouco tempo, né? Que teriam ali um diagnóstico de morte dentro de um período, né? E ela separou isso em 5 estágios de luto, tá? Então, eu vou focar mais em quando a gente perde alguém, tá bom? Mas serve para os dois. Olá, personalité, assistência virtual. Muito bem. O primeiro dele é negação e isolamento. E esse é tão forte, né? Eu tava no enterro do pai dessa minha amiga no sábado, no domingo, e eu normalmente não entro
na sala. E só que eu estava abraçada dela e da irmãzinha dela menor, e elas foram para a sala. E aí eu entrei. Aí na saída, e eu fiquei um pouco mais afastada, mas deixei as duas vivenciar o que precisava vivenciar ali. E na hora que elas saíram, ela virou para mim e falou assim: não é meu pai. Eu falei: como assim não é como assim não é seu pai? Não é meu pai. Eu falei: mas como não é teu pai? O caixão tá lacrado, porque eu não cheguei perto o suficiente para ver. Eu fui até ali a porta. Mas o caixão tá lacrado? Não, mas a mão dele é do meu avô. Eu falei: mas como assim não é seu pai? Ela não sabia explicar, né? Então, esse processo de negação e isolamento fica muito nítido também quando a gente recebe um baque, né, de uma informação da finitude da própria vida, né? É como se eu negasse e aí eu vou me isolar, eu quero ficar afastado. Quando a gente perde alguém, a gente também tem a tendência a ficar isolado ou recolhido com pessoas mais próximas, né? Então, esse é um estágio do luto, tá? Essa negação é como se o cérebro funcionasse, esse momento é como se o cérebro funcionasse como um para-choque, sabe? Para você assimilar a informação devagar, né? É temporário, é por um tempo normalmente relativamente curto, né? Mas é como se fosse uma proteção do próprio cérebro, né? Aí eu tenho a raiva, aí eu tenho a raiva porque não há como negar que a morte está ali, que a morte aconteceu, que eu olho para o meu pai e meu pai não é mais a fortaleza que eu tinha lembrança, que meu pai está ali sem a força vital, né? Meu pai faleceu comigo segurando a mão dele. E esse momento de passagem, de estar vivo e não estar mais, é sutil, a energia é quase palpável, né? Então, a gente tem que entrar em contato com isso. E dentro dos processos de luto, o segundo estágio que eu estava falando da raiva, é como se fosse uma revolta interna de por que isso aconteceu, né? Por que meu pai ou meu irmão morreu de Covid? Por que minha mãe infartou? Por quê? Né? Vem muita raiva, né? Se eu estou no processo de eu ter recebido uma informação de que estou numa doença terminal, a raiva mas por que eu? Né? Então, vem tudo um processo de muita raiva no meio junto. Aí eu tenho o terceiro estágio, que é a da barganha, né? Aí a gente começa a barganhar, tira essa dor de mim, que se eu conseguir superar essa, eu vou fazer tal coisa, né? Ou se eu que estou doente, né? Se eu me curar, eu prometo que eu nunca mais vou agir de determinada forma. Esse é um estágio do luto. Aí eu tenho o quarto estágio, que aí é como se que eu aprofundasse o luto mesmo, que é a fase de depressão, né? Que você entra num processo de tristeza, você se sente debilitado, triste, sente solidão. Aí eu estou lendo aqui porque eu fui pesquisar a pesquisa dela, tá? Sente saudade. Por quanto tempo a gente não sente saudade? Quem já perdeu alguém, às vezes está dirigindo, algo lembrou e você se emociona, né? Algo lembrou e bate aquela saudade, né? O tempo vai amenizando a saudade, né? O tempo vai amenizando. É como se ao invés de eu ir para o choro de tristeza, eu conseguisse olhar para o que ficou de bom, né? Eu acho que o tempo tem isso e cada pessoa tem esse processo, né? Nessa fase de depressão, a gente precisa de um acompanhamento mais próximo, se puder,
de profissionais mesmo que apoiem. Eu lembro que quando meu pai teve o último diagnóstico, porque ele teve câncer em alguns lugares, e quando deu no cérebro, falaram que ele não ia viver mais do que 6 meses, e eu corri para terapia para me ajudar nesse processo. Porque você entra num estágio de impotência, né? De ficar sem energia. E aí, a última parte desses estágios de luto é a aceitação, né? Tem muito a ver com o que eu estava falando no começo da live, né? Quando a gente consegue dizer sim para aquela história ter acontecido como aconteceu. Mas então, o que vocês precisam entender, quem está vivenciando o luto, é que existem estágios, existem fases. Eu preciso de ajuda, eu preciso de acolhimento. Eu não passo, né? Eu não preciso passar por isso só. Né? Eu acho que essa é a grande sacada. Eu não preciso passar por esse luto só. Então, entendam uma coisa. Um dia, isto passa, o processo finaliza, só que você tem que fazer a sua parte. Então, não é alguma coisa que vai te durar a vida inteira. Então, por exemplo, a Mônica falou que conseguiu fechar o processo depois de 13 anos, porque ela foi buscar ajuda, né? Porque ela foi buscar apoio. Agora, tem ferramentas que você consegue fazer isso mais rápido. Né? Não é encurtar o processo, é você ter entendimento de onde você está e de que a morte é algo inerente à vida. A ferramenta do EFT, a Vânia, que é terapeuta em EFT também, não me deixa... Peraí que eu tenho um recado aqui. Desculpa que eu recebi um recado aqui. De uma pessoa que precisa fechar o luto, né? O que eu estava falando que eu me perdi? Não lembro agora. Vou continuar, depois isso volta que eu ia falar. Então, esse processo, eu li isso hoje durante as minhas pesquisas e eu achei maravilhoso. Há lágrimas que precisam ser choradas, há gritos que têm que ser gritados, tá? Do EFT, tá bom, a Vânia é o EFT, o EFT é uma técnica de liberação emocional. Ela trabalha nos pontos dos meridianos da medicina chinesa. O EFT, dependendo de como você está vivenciando esse luto, o EFT pode destravar o trauma causado por esse luto. Então, digamos que você tenha perdido alguém recentemente por causa do Covid, que não conseguiu se despedir, que não conseguiu ver, que não conseguiu fechar o processo ali dentro, o processo de enterro, do jeito que a gente está acostumado, né? O EFT, ele pode auxiliar neste processo. Só que quando a gente fala de EFT e trauma, Manuel também é especialista em EFT. A formação que eu fiz é que você não deve aprofundar no EFT com menos de 1 ano. Então, você pode usar os protocolos básicos para acalmar os sintomas, para trazer menos, né, deixar menos ansioso, menos triste, mas, por exemplo, eu tive esse choque, isso virou um trauma, eu preciso deixar que a pessoa tenha um tempo antes de eu aplicar o EFT, tá? Manuel e Vânia, como é que vocês veem isso? Eu acho interessante vocês colocarem. De forma, o luto é como uma ferida que fecha, mas fica cicatriz. Né? Seca, fica cicatriz, e a gente pode olhar para essa cicatriz e entender que ela fez parte da minha vida e que eu aprendi com isso, né? É exatamente isso. Bom, falei do EFT aqui, então tem no meu IGTV e no meu canal do YouTube
protocolos básicos do EFT para você falar assim, hoje eu estou muito triste, né? Você pode fazer, se auto-aplicar, e se precisar de ajuda, me procura. Se você sentir que vai desencadear algo, que aquilo, em vez de melhorar, piora, interrompe o processo e aí você tem que fazer com a ajuda de um terapeuta. Agora, o EFT, ele é muito mais do que está disponível nas redes, que está disponível no mercado, né? E, assim, gratuitamente. O EFT, ele tem um nível de profundidade que você consegue chegar no trauma e vai lá fundo para poder efetivamente tirar aquela emoção associada àquele trauma, daquele processo de morte. Vânia, concordo, Adri, trabalhar os sintomas para aliviar. Exatamente, Van. Então, por um período, você trabalha em cima dos sintomas para ir aliviando. A minha prima, que perdeu a mãe, eu falei para ela, eu não vou fazer uma sessão de EFT profunda com você enquanto não der 1 ano, né? A gente pode fazer o EFT, pode trabalhar aqui a angústia, eu posso ir diminuindo, mas eu não vou aprofundar no momento do trauma, tá? Com menos de 1 ano. Por quê? Porque eu preciso que ela estabilize esse processo. Olha lá. Em resumo, cada luto, assim como cada ser humano, é único e leva seu tempo. Exatamente, Manuel. Exatamente. Não existe um processo, uma regra, né? Então, por isso que o terapeuta, por isso que você precisa de ajuda do terapeuta para saber que hora aí que você vai estar mexendo nessas coisas. Bom, período de... Manuel, como é que funciona, por exemplo, para você? Eu cheguei em casa e vi o meu pai... eu vi meu pai tendo um ataque do coração, como eu conheço gente, e socorri, mas não deu tempo. Isso gerou um trauma na pessoa. Quanto tempo você aplica o EFT? Porque você pode trabalhar o processamento, mas o quanto você vai aprofundar naquele trauma? Você espera um tempo ou você já entra de uma vez, né? A orientação da formação que eu tive internacional é que a gente era melhor esperar. Mas você, conta para mim, Manuel, você tem uma super bagagem, talvez você tenha tido uma experiência diferente e que deu um super resultado, né? Compartilha isso com a gente. Período de luto, já falei. Deixa eu ver aqui. Aqui, está entrando aqui no meu material exatamente o que o Manuel está falando. Cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem um tempo. E por isso que as pessoas precisam de ajuda, e ajuda que entenda, que saiba conduzi-la e apoiá-la nesse meio tempo. Bom, gente, eu queria agora começar a falar um pouquinho de tristeza e depressão. Alguma pergunta mais sobre luto? A gente precisa falar mais sobre a morte. Mariane. Gente, segunda-feira eu vou estar em live com a Mariane, tá? A gente vai falar sobre a vida pós-divórcio, segunda-feira, no Instagram, às 19 horas, tá bom? Uma advogada familiar, da área de família. Gente, só antes de eu passar para tristeza e depressão, porque a tristeza e a depressão, elas se permeiam nos processos de luto. Foi por isso que eu escolhi falar. Então, tem mais alguma pergunta sobre luto? Não? Não? Gente, já são 19h50. Eu nem comecei a falar de tristeza e de depressão. Mas vamos lá. Eu vou começar a colocar as diferenças entre tristeza e depressão para que vocês possam entender como é que isso e onde entra cada coisa. Processo inicial, independente de técnica, é preciso ajudar a pessoa a se estabilizar, exatamente. Eu costumo alinhar os próximos passos alinhados com a sabedoria interior de cada um. É isso aí, Manuel. É isso aí. Tá vendo? Por isso que eu indico, Manuel. Terapeuta top, gente. É exatamente isso. Mas a gente precisa ter esse acolhimento, precisa de um tempo de processamento ali, né? Perfeito. Bom, vamos lá. Tristeza. Tristeza é uma reação natural de quando a gente passa por algum problema, alguma situação difícil.
Ó, compreendendo o momento da pessoa, choque, negação, raiva e etc. É, exatamente. Exatamente. É. As fases, os estágios que eu acabei falando do luto, né? Terapia é vida. Tinha que vir na água encanada. É bom demais, não é, Mari? É muito bom. Bom, vamos lá. Como é que vocês estão? Senão eu falo de tristeza e depressão um outro dia. Manuel, quer entrar na live para me agregar alguma coisa agora? Você topa? Como é que você está? Só para a gente fazer um fechamento juntos aí sobre luto, você topa? Vamos esperar a resposta dele. Manuel. Tem um delay sempre das respostas, tá bom, gente? E aí, Manuel? Pegar ele de sopetão assim é sacanagem, né? Hã? A gente vai fazer uma live juntos. Bom, vamos lá. Aguenta aí. Ah, eu aguento. Então, eu vou falando um pouquinho de tristeza. Me dá um ok assim, posso entrar. Manda o convite que aí eu te adiciono, tá bom? Eu gosto de gente assim, que não tem frescura. A gente chama para live e o cara entra. Tá. Vamos lá. A depressão já é considerado uma doença mesmo, né? Por definição, onde um dos sintomas é a tristeza. Então, a tristeza está dentro da depressão, mas eu posso estar triste e não estar depressiva. A tristeza é uma reação apropriada diante de um evento. A depressão, ela é uma reação exacerbada e o tempo da tristeza passa às vezes em horas ou dias. A depressão pode durar meses e anos, né? O que a pessoa sente quando está triste? Se sente desencorajado. Tem 10 minutos. Você acha que dá 10 minutos? Dá. 5 minutos só para você aparecer, o pessoal te ver e a gente fechar. Pode ser? Pode ser? Vou te chamar, então. Peraí, Manuel. Ai, cancela. Como é que eu chamo o Manuel? Manuel, manda o convite. Ah, deixa eu ver. Convidar para participar. Acho que eu convidei, Manuel. Acho que eu convidei, Manuel. Oi, Manuel. Gente, esse é o Manuel Augusto, oficial. Super terapeuta, uma clínica linda lá em São Bernardo, gente. Vamos lá, Manuel, já que você tem 10 minutos, vamos aproveitar isso. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas contribuições. Eu acho que as trocas sempre ajudam. O que você acha que você poderia falar além do que eu acabei explicando, Manuel? O que você poderia contribuir com essas pessoas em relação ao luto? O luto é sempre um processo bastante complexo e eu acredito que nós nunca estamos prontos para falar sobre ele, né? Falar de perdas não é uma questão muito fácil.